dessa iniciativa aqui do ciclo de palestra que está acontecendo numa parceria do ILP, que é o Instituto Legislativo Paulista, tá? Junto com a Escola do Parlamento. Hoje a gente vai ter a palestra aqui do nosso amigo Lucas. Estou ansioso, porque é um tema bastante atual, não é? Eu acho que dentro de todos os temas que nós estamos abordando aqui, o tema dele realmente é ouro. Então, quem veio aqui é privilegiado. Vou sentar ali e passar a bola para você, meu amigo. Boa sorte na sua palestra. Boa tarde, tudo bem? Pessoal que já esteve nas outras palestras, acabou já me vendo por aqui, visitando vocês. Sou o Lucas. Essa palestra aqui, ela calhou, né? Essa semana foi muito interessante a questão de imprensa, né? O nosso presidente e a Globo. Então, essa palestra aqui caiu do céu. Primeiro eu queria explicar para vocês quem sou eu. Eu sou de uma cidade do interior que chama Dracena. E eu, nessa cidade, eu era estudante do movimento estudantil da União Socialista Estudantil. E aí eu vim para São Paulo fazer faculdade e tal, comecei a trabalhar na Secretaria da Segurança Pública do Governo do Estado do PSDB. E aí eu ouvia lá dentro dessa secretaria que todo jornalista era comunista, era esquerdista, era petista. E eu falava, não é possível. E aí eu fui trabalhar depois na Folha Metropolitana de Guarulhos. E lá é a gestão, na época, né, hoje já não é mais, era a gestão do PT. E aí eu fazia muitas matérias negativas sobre a gestão de lá, e eu ouvia dos assessores de imprensa de lá que eu era fascista, que eu era de direita. E aí depois... Boa tarde. E aí depois eu comecei a trabalhar eu subi para o Metronews, falecido Metronews, daqui de São Paulo, o jornal gratuito mais tradicional do Brasil. Eu vim trabalhar no Metronews e a gestão era do Kassab, do PSD. E aí eu fazia muita matéria negativa sobre a gestão Kassab. E aí eu ouvia dos assessores do Kassab que eu era esquerdista, comunista. E durante esse tempo o jornal acabou fechando um acordo durante a eleição municipal de 2012 com um candidato a prefeito aqui de São Paulo do PRB, hoje republicano. Republicanos, no plural, né? E eu não queria me prestar a isso, então acabei arrumando uma série de brigas, divergências no jornal. Fui demitido do jornal por causa dessas brigas e depois, meses depois, eu fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo na gestão do Fernando Haddad, do PT. E na gestão do Fernando Haddad, ao contrário do que eu ouvia lá na gestão do PSDB, eu ouvia que, principalmente dos esquerdistas, do pessoal de esquerdo orgânico, né, que todo jornalista era golpista. Então, a imprensa golpista, se imprensa de direita e tal. E aí passou, fiquei toda a gestão Fernando Haddad e eu queria trabalhar no legislativo. Falei, pô, cansei, eu sempre fui chão de fábrica de comunicação, né? Então eu sempre fiz de tudo. Tudo que vocês puderem imaginar na comunicação pública, eu fiz. Falei, pô, eu quero construir estratégias e tal, então vou procurar espaço no legislativo. É diferente, mas eu mandei currículo para todos os novos vereadores da cidade de São Paulo e alguns deputados estaduais também. E eu queria só não trabalhar na esquerda, porque eu já tinha trabalhado, e não trabalhar no PRB, porque eu falei, pô, eu fui saído do jornal por causa de uma briga relacionada com o PRB, eu não quero trabalhar com ninguém do PRB. Pois bem, dias depois, a pessoa que me procurou, que me fez a melhor proposta, foi um pastor do PRB. E eu aceitei
trabalho com ele hoje, sou muito satisfeito com o trabalho que desenvolvo. Então, primeira dica, se é que a gente pode falar assim, dessa palestra, dessa conversa que a gente vai ter aqui, é o seguinte: você está apaixonado por algum político? Você tem algum sentimento especial por algum político ou algum partido político? Isso vai prejudicar, se a resposta é sim, isso vai prejudicar a sua comunicação. A boa comunicação, o cara que faz comunicação bem na política, ele esquece os sentimentos dele para lembrar só do sentimento do outro. Você não trabalha o seu sentimento, você trabalha o sentimento do outro. Então, se você está apaixonado, ótimo. Partido político tem aí, vai carregar bandeira, vai entregar folheto, divirta-se. Seu lugar não é a comunicação. A comunicação é você abrir mão dos seus sentimentos para pensar no outro. É igual quando você está em começo de namoro, né? Tá apaixonado. Você não consegue ver que seu amigo tá triste, que seu amigo tá mal, né? É a mesma coisa. Então não esteja apaixonado, senão você esquece a técnica. Tem um repórter fotográfico esplêndido, trabalhou nos maiores veículos de comunicação do país, jornalista, e ele diz o seguinte: quando você escolhe um lado, você perde o outro. Então, muita calma nessa hora, vamos lá. Então, eu queria falar para vocês, começar pela trajetória histórica da questão de imprensa. Como é que a gente nesse ponto que a gente está hoje? A comunicação política, a assessoria de imprensa no campo da política, ela surgiu antes mesmo da própria imprensa. Então, antes da gente ter a imprensa configurada como a gente tem hoje, já existia a assessoria de comunicação ou a assessoria de imprensa para políticos. O primeiro jornal, o primeiro veículo de comunicação que se tem data 69 anos antes de Cristo, Acta Diurna, ainda feito talhado na pedra, era um jornal do Império Romano para passar para a população aquilo que ele queria, que a população soubesse. Então, antes de existir jornal, o governo produzia jornal, ou seja, a primeira experiência de imprensa que a gente teve é o Estado como difusor de informação. E aí depois Gutenberg inventou a prensa móvel. E aí começou a se popularizar veículos de comunicação, jornais e etc. E aí partidos políticos, a oposição passou a ter voz. Então você pode ver que em Londres surgiu o The Times, que era defensor do Tory Party, que depois virou o Partido Conservador e tal. Então, do Estado como difusor de informação, você passa a ter o meio político como difusor de informação. Então, o governo e a oposição, as linhas ideológicas, tinham seus veículos de comunicação. E aí surge a era que estamos hoje, que é a do negócio e nada mais. Então, no século XIX, empresários como Joseph Pulitzer, que hoje é nome de prêmio e tal, falou assim, pô, só os governos e os partidos podem ter jornal? Dá para ganhar dinheiro com essa brincadeira aí. Então, vou brincar de ganhar dinheiro. Então surge o New York Sun, que foi o primeiro popular, The Guardian, etc. Ali eu fiz um apanhado para vocês entenderem que no Brasil o Hipólito da Costa lança o Correio Brasiliense para bater na coroa portuguesa, para divulgar ideais liberais. E a coroa portuguesa lança a Gazeta do Rio de Janeiro para se defender. Então, para vocês entenderem que a questão imprensa e governos, imprensa e política, sempre teve ligada. Tanto que a imprensa nasce da política. E aí, com o poder da imprensa passando para o mercado, surge a expressão quarto poder, que vocês
ouvem muito hoje que a imprensa é o quarto poder, executivo, legislativo, judiciário e a imprensa. É nessa época que especialistas começam a cunhar a imprensa como o quarto poder, ou criam até teorias de que a imprensa seria o quarto poder. Com o século XX, inovação tecnológica, surgimento do rádio, popularização do rádio, surgimento da TV, popularização da televisão, o poder da difusão de informação muda completamente de mãos. E agora é absolutamente só negócio. É só o capital. Não sobra mais nada. Aí vocês vão falar assim, não, mas os partidos têm seus folhetos, seus jornais. Poder da comunicação na parte de imprensa é privado, é um negócio. E aí nasceu o Estadão, a Folha, o Globo, e o capital vira o grande difusor de informação. Como? Enquanto o Estado, lá quando ele era difusor de informação, a preocupação dele era informar as pessoas sobre aquilo que lhe interessava, e depois, com o meio político, era a oposição e o Estado tentando informar aquilo que interessava a eles. Agora que o capital é o dono, o foco é: eu preciso de público, porque com mais público eu tenho mais anunciantes. Se eu tenho mais anunciantes, eu tenho mais dinheiro. E aí vem a pergunta cabal: por que tantas notícias negativas na imprensa, né? Nosso presidente se pergunta todos os dias naquele quebra-queixo dele, né? Por que vocês só falam mal do Brasil? Vocês desejam mal... E assim, antes de tudo, não é um comportamento único do presidente atual. É histórico. E não só no Brasil. Os políticos se perguntam sempre por que tantas notícias negativas da política. Vou tentar dar um apanhado do porquê. Mas a base é simples. É porque é um negócio. Um estudo da revista Proceedings of National Academy of Science, feito em 17 países, mostram que as pessoas reagem mais às notícias negativas. Então, se eu coloco uma notícia positiva e uma negativa, as pessoas reagem mais às notícias negativas. Um estudo do site Outbrain apontou que as notícias negativas atraem 30% mais cliques que as neutras. E 63% mais que as positivas. Para que um site vai dar notícia positiva, então? Ele precisa de público para ter anunciante, para ter dinheiro. Se a notícia negativa atrai 63% mais cliques que a positiva, para que ele vai dar uma notícia positiva? As empresas de comunicação percebem que os seus veículos devem agradar o público para mantê-lo, ter mais anunciantes. E aí o que acontece? Se o foco não é mais o jornalismo, o entretenimento toma conta. E aí eu trago aqui um estudo da Escola de Governo de Harvard, da John F. Kennedy. Vou passar vários gráficos deles para vocês entenderem essa evolução na imprensa americana. Aí você vai falar assim, mas e a imprensa brasileira? Quem aqui é jornalista, só por curiosidade? O meu amigo França. Jornalistas. Todo modelo de imprensa brasileiro, especial TV e rádio, é baseado no modelo americano. Inclusive no impresso. Tudo que a gente usa, lead, pirâmide invertida, tudo baseado no modelo americano. Se você assistir um telejornal nos Estados Unidos e assistir o Jornal Nacional, é a mesma coisa, mas dublada. Então, se aplica lá esse estudo, a gente pode carregar para cá. Então, vamos lá. Isso aqui são as quantidades de histórias, de notícias na televisão sem o componente da política pública. Olha o crescimento da década de 80 para a década de 90. Ou seja, a política pública sai dos telejornais, sai do noticiário. E aí, o que mais acontece nesse período? Os noticiários de crime e tragédia ganham ainda mais espaço.
E as soft news, que são aquelas notícias que vocês devem ver de quase sempre, né? O cachorro que salvou a criança, o cachorro que atravessou a rua. Eu adoro o exemplo de cachorro, porque eu acho que é a maior soft news, né? Sempre funciona. Elas também crescem. Então, vocês vão ver ali que o primeiro gráfico ali, o crescimento das notícias de tragédia e de desastres na imprensa americana, e ali o crescimento das chamadas soft news. Com menos notícias positivas sobre a política, o que acontece? A confiança nos governantes e no governo cai. Óbvio, estão falando mal dos governos e dos governantes o dia todo, é óbvio que a confiança das pessoas vai cair. Então, vocês podem ver ali no primeiro gráfico, é a confiança das pessoas, dos americanos no governo, em queda. Olha a comparação com 64 para a década de 90. Que é pior, a confiança na honestidade dos políticos ali no segundo gráfico. Olha, as pessoas em 64 nos Estados Unidos achavam os políticos super honestos. Agora, e estou falando de Estados Unidos, tá? Vamos lá. Então, agora eu queria passar mais para a parte divertida, agora que a gente tem um posicionamento histórico disso. Missões, submissões e supermissões da imprensa. Que aí vocês... Eu tentei fazer aquela brincadeira com vocês de por que publicar uma notícia positiva, se ela não chama atenção. Achei que alguém ia falar assim, para a imprensa cumprir a função social dela, a missão. Achei que ia ter, mas senti que vocês não estão tão apaixonados assim, vocês estão técnicos, eu estou feliz. Fiquei mais feliz agora. Missões da imprensa. Relevância e utilidade pública. Objetividade, ou seja, tratar o fato sem emoção, de forma objetiva. Imparcialidade, não escolher um lado, ter equilíbrio. Verdade e precisão. Essas são as missões da imprensa. Você acha em qualquer manual aí, faculdade de jornalismo, isso aí aprende no primeiro dia, as missões da imprensa. Mas vamos lá. Descobrir quais são as submissões e supermissões da imprensa, que é o que não se aprende na Universidade de Jornalismo. Relevância, sim, mas só para dar audiência. O fato pode ser relevante, mas se ele não for me retribuir com audiência, não me interessa. Quero cliques e quero público. Então, se ele é relevante para isso, é um fato relevante. Se não é, deixa quieto. Objetividade peronomútil. O componente da emoção, né? Já repararam hoje que, às vezes, você está assistindo o telejornal, principalmente, você acha que é a novela, né? Então, a repórter chora, a repórter se joga no chão. Meu Deus, que repórter emocionada. Você chora junto, você não sabe se presta atenção na notícia ou se chora. É isso. Imparcialidade para os não parceiros. Aí vai ter algum apoiador do Bolsonaro ou do PT que fala, é verdade, eles só apoiam quem não paga, quem paga eles, e eles são comunistas, eles são golpistas. Tendo o seguinte, função da imprensa, e vai ser assim porque dá lucro, é falar mal da política, tá? Independente do partido, independente de quem seja, ou independente do tamanho do choro. Agora eu pergunto aqui para vocês, já viram a imprensa falar mal do Itaú? Já viram? Não? Uma notícia assim, o Itaú tá roubando, o Itaú fez isso, já viram? O Bradesco, já viram? Montadora. Para a montadora falar que ela errou, ela tem que pagar um anúncio na TV para chamar você para um recall. A imprensa não fala. Vale? Pô, a Vale matou um monte de gente. Então, é assim, ó, imparcialidade, o peso da lei, do rigor da justiça, eu dou.
para quem não é meu parceiro. Agora, para quem me paga de verdade, não esses caraminguá que o governo dá, aí eu não sou tão imparcial assim, tá? Quase verdade. É algo dessa semana. Tem toda a história do conceito de pós-verdade, mas eu vou trazer um pouquinho mais para perto para a quase verdade. Então, a história do presidente Jair Bolsonaro mesmo. Vou perguntar, eu quero honestidade, pode agora até usar a questão da paixão. Quem achou que a matéria da Globo sobre o caso do porteiro foi uma matéria correta? Pode levantar a mão. Quem achou que não foi correta? Agora eu vou complementar essa pergunta. Quem acha que a Globo praticou fake news nessa matéria? Vamos lá. Conceito de fake news é notícia falsa. Tem algo falso nessa notícia? Não tem nada. Por quê? Você tem ali o depoimento, você tem o caderno da portaria, você tem o envio daquele processo para o STF avaliar se ele vai julgar, se vai investigar em Brasília. Então, você está calcado em provas documentais. O problema é o seguinte, que essa quase verdade, você une vários fatos isolados, vários fatos, e junta em um só, criando uma grande história. Então, assim, o cara mora no condomínio do presidente, o porteiro falou que o cara entrou no condomínio chamando pelo presidente, o presidente atendeu, mas eu sei que o presidente estava em Brasília dando presença, mas mesmo assim eu dou, porque eu juntei um monte de história, cada um pensa o que quiser. Exato. Você tem uma união de vários fatos ali para criar uma... Eu não gosto dessa palavra, porque hoje ela está banalizada, né, Gilmar? Narrativa. Todo mundo, tudo é narrativa. Estão criando uma narrativa. Eu não gosto. Mas é isso, você une vários fatos difusos, diversos, jogados para criar uma grande narrativa. Mas isso é só porque eles não gostam do presidente? Não, é porque vende, vocês já viram que vende. Mas vamos lá, a queda do quarto poder. Hoje, todo mundo tem um amigo que odeia a imprensa, ou o próprio odeia a imprensa, ou desconfia da imprensa. O que acontece? O que aconteceu nos Estados Unidos com aqueles dados que a gente viu, aqueles gráficos que a gente observou? Com tantas notícias negativas, a imprensa destruiu o sistema. Eu vou falar de Estados Unidos, mas qualquer semelhança com o Brasil é só mera coincidência, ou não. Então, com tantas notícias negativas, a imprensa ela destruiu o sistema. Mas essa mesma imprensa se esqueceu que ela era o sistema, afinal, ela era o quarto poder. Então eu falo, o sistema é corrupto, o judiciário é corrupto, o legislativo é corrupto, o executivo é corrupto. Pô, aí só um dos poderes não é corrupto? E aí as pessoas começaram a desconfiar da imprensa. Mas a partir do momento que a imprensa conseguiu destruir o sistema comum, ou pelo menos publicamente o sistema, ela criou o fenômeno Trump. Porque as pessoas pararam de acreditar no sistema, então você escolhe alguém que é antissistema. Mas a imprensa... E aí qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência, tá? Mas a imprensa se arrependeu que ela criou o Trump. Ela falou assim, pô, a gente queria quebrar o sistema, mas não queria esse cara. Esse cara não é... a gente não tem interesse nele. E aí, por exemplo, na eleição americana, 3 semanas antes da eleição, a imprensa não quer o Trump, o que eu faço? Elogio a Hillary? Não, eu bato ainda mais no Trump, porque aí vai adiantar, né? Então, 3 semanas antes da eleição, o Trump teve 94% de notícias negativas na imprensa. 94%. A Hillary teve 79%. É bastante, é notícia negativa pra caramba.
mas 94%. Só que assim, as pessoas não acreditavam mais na imprensa. A imprensa era o sistema e o Trump ainda reforçava isso, que ele falava, ó, se imprensa quer o sistema de volta, tá ok? Ele falava assim, pô, essa imprensa quer que o sistema continue o mesmo. Eles não querem porque eles sabem que eu vou acabar com a mamata deles. Então, em 22 países dos 28 analisados pelo nível de confiabilidade da Edelman, uma agência, a imprensa encontra-se no nível de desconfiança. Ou seja, nos Estados Unidos, por exemplo, o nível de confiança na imprensa caiu 5 pontos entre 2017 e 2018 e é de 42%. No Brasil é 43%, um pontinho a mais. Ou seja, a maioria das pessoas não confia na imprensa. Mas vamos entender essa frase. A maioria das pessoas não confia na imprensa, nos veículos de imprensa. Eu estou reforçando isso porque depois, senão mais tarde, vocês vão falar, você está se contradizendo. Não. Vamos lá. E aí, o que acontece? Aí vamos trazer para o Brasil essa falta de confiança da imprensa e essa queda do quarto poder. Os 11 maiores jornais do Brasil perderam 520 mil exemplares entre 2015 e 2017. O Jornal da Tarde morreu. O Diário de São Paulo morreu. O Metronews, meu saudoso, morreu. Sim. É que se a gente fosse colocar os falecidos aqui do jornalismo, dava um obituário de umas 250 páginas. Aí, a audiência das 5 maiores emissoras do país juntas caiu quase 30% de 2000 a 2013. Ou seja, acho que está errado ali, 1/3. Quase um quarto, mais de um quarto ou quase 1/3 do público se desligou da TV aberta. Aí você fala assim, não, saiu da Globo e foi para a Record lá, tal, porque a Record fala... Hã? Também pode ser. Mas saiu da TV aberta. As pessoas falam assim, não, saiu da Globo porque ela fala mal do presidente ou porque ela é golpista e foi para a Record. Não, desligou a TV. 28% dos brasileiros que assistiam televisão desligaram a TV. Da TV aberta, óbvio. Vamos lá. A Rede Globo, que tinha 50% do público total que assiste televisão, inclusive fechada ou aberta, passou a ter 34% em 2019. Isso fechado e aberto, 34%. Mas e aí, a imprensa morreu? Morreu, mas passa bem. Os 11 maiores jornais impressos, aqueles que tiveram uma queda de 520 mil exemplares, ainda continuam com 800 mil exemplares vendidos. Você fala, pô, mas era 1.300.000. Mas são 800 mil, é gente pra caramba, não dá... Alguém tem um Facebook aqui que consegue alcançar 800 mil pessoas? Num post, num dia? Não? Então, os jornais impressos conseguem. Também, o que ainda mostra mais força, porque eles são formadores de opinião. Então, assim, quando você ouvir falar os nossos políticos, eu não vou dar entrevista para essa Folha de São Paulo, porque ninguém lê esse jornal, ele está bravatando, tá? Lê sim, e como disse o meu amigo Carlos, são pessoas importantes, tá? Os sites da Folha do Globo, ou G1 e do Estadão, contam em média com 60 milhões de visitantes únicos por mês. Média de 2 milhões por dia. O Facebook do Bolsonaro, que é um dos maiores engajamentos do mundo político, não chega, cara. Você fala assim, ele tem 11 milhões de seguidores, mas não chega a 2 milhões
todo dia, não chega. Pior ainda, quer competir de verdade. Eu falei de Folha, de site do G1, então vamos lá. Jornal Nacional, média de 25 milhões de telespectadores todo dia. Mas pode juntar o Bolsonaro, o Trump, o Haddad, o Lula, o Facebook de todo mundo ligado junto, o Twitter, o Instagram. Não chega, não tem esse alcance. Sim, sim, e como o Gadelha falou aqui para vocês que a TV está mudando, né? Que a TV não está morrendo, ela está mudando, porque é isso que o meu amigo França falou. Eles estão transportando o que tem na TV para a linguagem e para o ambiente digital. Ou seja, o que tem no digital a gente não consegue nem mensurar. Mas vamos lá. A Rede Globo ainda tem audiência, aí só contando as TVs abertas, de 49% dos brasileiros. Então muita gente fala assim, não, o Bolsonaro apanha da Globo, mas a Band, a Rede TV, a Record, tal, elogia ele. Beleza, só empata. Só empata. Se todo mundo elogiar ele muito e a Globo detonar ele muito, só empata. Só empata. Mas vamos lá. Dados do Ibope, tá? Ó, vocês me desculpam, eu fico sem olhar ali de onde são os dados, mas eu sempre coloco. E lembrando que a apresentação tá para baixar lá no site que eu passei e tal, pode baixar à vontade. Imprensa e governos. E agora a gente vai entrar para a parte polêmica. Controlem a raiva, tá? Eu não sou o dono da verdade, então eu não vou falar para vocês que eu acho isso e é isso. Eu vou dar duas opções para vocês, mas só existe duas. Não tem outra. Qualquer outra fora dessa é fora da técnica, e aí eu não vou entrar nessa. Você tem duas opções. A imprensa influencia a opinião dos brasileiros ou o sentimento dos brasileiros influencia a cobertura da imprensa. Você só tem essas duas opções. Não tem mais. Por quê? Primeiro, traçar isso sobre a Globo. Nenhuma empresa de comunicação tem tamanha hegemonia de público, audiência, faturamento em mercados de grandes países do mundo como a Globo tem. Aí vocês vão falar assim, você está defendendo a Globo? Não, eu gostei hoje, quem está lá no grupo postaram um artigo comparando o Bolsonaro não renovar a concessão da Globo com o ato do Chaves de não ter renovado a concessão da RCTV, desculpa se eu errar o nome da emissora. A RCTV era a emissora mais popular da Venezuela. Mas não dá para comparar com o tamanho da Globo, com o conglomerado que a Globo representa e com o dinheiro que entra. Eu vou pausar isso aqui só para já acabar com uma dúvida que muita gente, toda vez que eu falo disso, as pessoas falam assim, o Bolsonaro vai cortar a verba de publicidade da Globo e ele vai falir a Globo. Vou falar para vocês o seguinte, o ano que a Globo ganhou mais dinheiro do governo federal, se eu não me engano, foi em 2006, 600 milhões contando as estatais. Lembrando que o Bolsonaro ele pode querer mandar em tudo, mas nas estatais, especificamente estratégia de comunicação, o presidente não tem tanta autonomia assim, porque precisa prestar conta para acionista, tal. Então, contando as estatais, a Globo ganhou 600 milhões no ano que ela ganhou mais. O faturamento de publicidade anual da Globo é de 11 bilhões. Ou seja, 5%, menos de 5% é do governo federal. O governo federal não está entre os 10 maiores clientes da Globo. Vai fazer falta? Vai. Pô, se eu perco R$200, se eu perco 100,
Me faz falta? Óbvio que faz por uma grande empresa. Falir não vai. Falir tá longe, longe. A única forma seria não renovar a concessão. O Bolsonaro vai pagar esse risco? Ele vai comprar esse risco? Quem é Hugo Chávez? Não estou falando aqui no Brasil para os apoiadores, não. Estou falando mundialmente. Quem é Hugo Chávez? O ditador, o cara... Para o mercado internacional, a Venezuela acabou a partir do momento que o Chávez e depois o Maduro começaram a romper com o contrato social, né? Quando você começa a exagerar, puxar demais a corda. Se o Bolsonaro fizer isso, ele vai puxar demais a corda e ele vai se arrebentar no cenário internacional. Eu aposto, não tenho muito dinheiro para apostar, mas o que eu tenho, eu aposto que ele não vai fazer. É muito caro para ele fazer. Não, eu esqueci de falar, foi bom você me lembrar. Eu falei que a Globo não está entre os 10 maiores clientes, né? O governo federal não está entre os 10 maiores clientes da Globo, né? Agora que o Bolsonaro aumentou a verba para a Record e para o SBT, eu tenho que tomar cuidado para falar mal da Record, afinal eu trabalho no PRB, né? É que o governo federal é o maior cliente da Record e do SBT. Então lá ele faz muita falta. Agora, né, que ele aumentou a verba. Isso. Isso, E aí vocês sabem por que mudou assim e tal. E é até legal falar isso. Desculpa eu ter pausado mesmo aí, mas é para eu estourar esse assunto. Vocês lembram que o Lula já deu até entrevista recente falando assim, pô, eu ajudei tanto a Record e tal. E a Record também, enquanto a Globo detonava o PT, a Record também fazia um papel assim de apaziguador. É a mesma coisa agora. Repito, comunicação, mídia é um negócio. Tá no papel dele. Faz parte. Então vamos lá, vamos voltar. Uma pesquisa da Digital News Report, do Instituto Reuters com a Universidade de Oxford, aponta que 60% dos brasileiros confiam nas notícias divulgadas pela mídia. Perde apenas para a Finlândia. Aí você vai falar assim, Lucas, mas lá atrás você falou que a maioria dos brasileiros não confia na imprensa. O que eu reforcei? É diferente confiar na imprensa e confiar no trabalho da imprensa ou no produto final, que é a notícia. Então, se você pergunta para o seu amigo do lado, você confia na Globo? Ele vai falar assim, não, de jeito nenhum. Agora, se você mostrar uma notícia para a Globo e perguntar para ele, você acredita? Ele vai falar, acredito. Essa é a diferença. Então, eu estou tentando mostrar que a imprensa ela ainda tem sua força e não é pequena. Diga. Isso. Sim. Entendeu? Não quer falar no microfone, amigo? Sério, que esse seu depoimento é importante, é sério mesmo. Não, justamente. É importante. Vocês ouviram o que ele falou? Que ele trabalhava em Caruaru, trabalhou no SBT e na Globo. O SBT tinha uma audiência até maior que a da Globo, porque era interior, né? E se eu tiver errado, me corrija. Mas ele falou que o pessoal ligava, passava notícia no SBT, todo mundo assistia, mas o pessoal ligava na Globo para perguntar se era verdade.
Então, é isso aí que eu estou exemplificando, exatamente. Vamos lá, então. Deixa eu só... Fica à vontade. Não, 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 não. Não, não. Isso. Você comentou que a imprensa, o que o governo ele paga para fazer propaganda, enfim, né, divulgar algumas coisas e tal. Por isso que eu acho que a imprensa influencia a opinião dos brasileiros. É justamente por isso, porque quem paga mais é quem vai aparecer mais e acaba influenciando mesmo a opinião da gente nesse sentido, entendeu? Eu também concordo com ele, mas eu para não... o Gilmar me conhece, ele começa assim, né? Já foram em alguma palestra do Gilmar? Ele começa assim, eu não sou professor, eu não sou o dono da verdade. Essa eu aprendi com ele, e eu nunca fui numa palestra dele, mas só da gente conversar de amigo, eu aprendi com ele. Então, para eu não parecer o dono da verdade, eu dou essas duas opções. Ou a imprensa influencia a opinião dos brasileiros, ou o sentimento dos brasileiros, como é que está a rua, influencia as notícias da imprensa. Não dá para fugir disso. Eu acredito como você, porque senão seria o contrário, né? A imprensa pagaria para o governo e não o governo pagaria para a imprensa. Mas vamos lá. Agora eu queria que vocês fizessem um exercício. Quem veio na palestra do Bruno Soller, de pesquisa? Levanta a mão. Vou pedir desculpa para o meu amigo Bruno Soller, porque senão, se ele olha isso aí, ele vai ficar louco comigo. Não se mistura dados de pesquisas diferentes com metodologias diferentes, tá? Ele explicou isso para vocês. Então, eu estou sendo burro de propósito agora. Eu queria que vocês prestassem atenção no desenho, no visual. De um lado, ali, está a avaliação do governo Dilma, de novembro de 2013 a março de 2016. Eu estou tentando jogar minha caneta lá, mas nem eu consigo enxergar. Essa linha cinza aqui, ela é a avaliação ruim ou péssimo, certo? Esse dado é do Ibope, tá? Essa série de pesquisas. Aqui do lado é um site que vocês podem acessar para quem tiver curiosidade sobre comunicação, que chama Manchetômetro. Ele avalia os maiores veículos e a quantidade de notícias positivas ou favoráveis, contrárias ou neutras. Se você for olhar aqui, a linha vermelha é notícias contrárias. E aí eu queria que vocês fizessem o exercício de avaliar se a avaliação negativa da Dilma, o desenho aqui, equivale com o desenho, ou parece com o desenho de notícias negativas. Quanto mais notícias negativas, pior é a avaliação dela. Aí fica, de novo, a critério de vocês. É a imprensa que influencia o brasileiro a avaliar negativamente um governo, ou é a população insatisfeita que influencia a imprensa a dar notícia negativa? Agora vamos para o polêmico. Bolsonaro. E aqui eu fiz uma burrice maior ainda, porque eu misturei dois institutos diferentes. O Bruno Soller tá se revirando na cama dele uma hora dessa, vendo a... Mas entendam, avaliação negativa, o ruim e péssimo do Bolsonaro aqui, janeiro, agosto. São institutos diferentes, metodologias diferentes, mas preste atenção no desenho, na subida disso. Agora, o mesmo período do manchetômetro, de notícias. Olha como ele apanhava bem pouquinho aqui, ó, em maio e tal. E o mesmo período não, o mesmo período começa aqui, ó, janeiro.
Ó como foi crescendo as notícias negativas, na mesma medida que cresce a avaliação negativa dele. É quase sintomático. Por isso que eu não quero falar para vocês que a imprensa influencia a opinião das pessoas, mas parece o mesmo desenho. Parece o mesmo desenho. Mas são coisas diferentes. Um é a avaliação negativa, o outro são as notícias negativas. Aí você vai falar assim, não, Lucas, é uma coincidência entre Dilma e Bolsonaro. Isso não se aplica. Então vamos lá. Moro e Guedes. Quem são os dois ministros mais bem avaliados do governo Bolsonaro? Moro e Guedes. E aí a gente... Olha só esses dois desenhos aqui, que eu vou voltar no do Bolsonaro e depois eu fico só nesses. Olha o do Bolsonaro, ó. Agora vamos lá. O Moro, que tem 54% de aprovação, o Paulo Guedes, que tem 38% de aprovação, ou seja, são mais bem aprovados do que o seu chefe. Vamos lá. Olha como é que é o quadro. O Moro ainda tem aqui a exceção que confirma a regra, porque teve esse período aqui que o vermelho, que é o negativo, superou o verde. Mas é aquele o vaza-jato, né, do The Intercept. Aí muita gente publicou tal, mas a curva é um ponto fora da curva. Mas olha a verde do Moro aqui, ó. Onde estava a vermelhinha do Moro? Ó a verde do Paulo Guedes, meu amigo. E a verde é neutra, não é? Não, a verde... Ai, desculpa. A verde é neutra. Isso. Mas olha aqui. Você pode pegar até azul. Ó azul aqui em cima da vermelha. Ó azul aqui, ó. Então é inegável, né, que de alguma forma a avaliação de um político, de um governo, de uma figura pública, está ligada com a quantidade de notícias positivas, negativas e neutras na imprensa. Então vamos lá. Oi. Também com a variável de o quanto ele se expõe ou deixa de se expor. Sim, tem essa também. Eu vou falar sobre formas de você utilizar. Tem candidato aqui. Não, eu vou abrir meu. Eu fiz essa apresentação para minha esposa, que é jornalista, sábado. Aí eu acho que ela deve estar olhando e falar, ele esquece um monte de coisa, porque no começo eu deveria ter perguntado o que cada um era. Quem aqui é candidato, é político, vai ser candidato em 2020? Vai ser. Boa. É do Novo ou do Novo? Legal. Vou falar do Novo daqui a pouco, tá? Não fica bravo. Quem mais? Vocês? PSD. Do PSD eu já falei, né? Do Kassab, mas aí foi só passando. Não fica bravo, gente. PSD mulher, legal. No final, eu tenho que falar do André Matarazzo, que é um cara muito legal. Que o Carlos falou sobre tratar a imprensa, a forma que o cara se expõe, a forma que o cara aparece. E eu vou citar alguns exemplos positivos, já que durante toda a palestra eu vou citar muitos negativos. E eu não vou expor, mas o André é um bom exemplo de como se relacionar com a imprensa de forma respeitosa e, pelo menos dessa forma, você se preservar. Mas vamos lá. Imprensa. Como é que a gente trabalha com a imprensa? Primeira coisa para entender, imprensa não é rede social, meu velho. Imprensa não é rede social. A imprensa tem sua própria rotina e a sua própria agenda. Não adianta, eu vou pautar a imprensa. O presidente consegue, mas ele só consegue pautar negativo. Mas é o único que tem poder. Você candidato, você vereador, não vai conseguir pautar a imprensa, pautar um debate do nada na imprensa, esquece. Mas vamos lá. Por que imprensa não é rede social? Na rede social... meu Deus. Na rede social é o candidato ou político falando sobre ele mesmo.
Na imprensa, é um profissional, um jornalista, de uma empresa falando sobre o político ou candidato. Já aí temos a grande diferença. Nas redes sociais do político é a narrativa do político. Eu vou lá, eu posto que eu sou bonito, que eu faço, que eu aconteço, que eu sou maravilhoso. Na imprensa é a narrativa do jornalista e da empresa. Então, você não tem controle. Se ele quiser postar que você é feio e não faz nada. O público nas redes sociais, o ideal é você trabalhar de forma segmentada. Acho que já o Darlan falou aqui, o Gadelha falou aqui. O ideal é você trabalhar com um público segmentado. Você sabe quem é você, identifica quem é você como candidato, identifica o seu público e trabalha para ele. Na imprensa não dá. Por mais que exista imprensa segmentada, você precisa entender que é uma comunicação de massa. Então você não pode ir no microfone da Globo para passar um recado para o movimento conservador, né, que virou Direita São Paulo, né? Você não pode ir no microfone da Globo para passar um recado do MBL, porque você não está falando só com o MBL, você está falando com todo mundo. Você está falando com o Luciano, com o França, com o Carlos, com todo mundo. Então, vamos lá. Funções do assessor de imprensa. Quem aqui é assessor de imprensa? Assessor de imprensa. Sofredores, né? Eu também, cara. Sofremos. E tem gente que fala que quem trabalha em cargo comissionado é mamata, né? Você sabe que quando eu trabalhava na prefeitura, eu falava, trabalhar na Câmara é uma mamata. Vou chegar lá, tô tranquilão. Eu tô com burnout agora, assim. Acontece. Mas vamos lá. As funções reais do assessor de imprensa, então, quando você for contratar um assessor de imprensa, saiba disso. É criar planejamento estratégico de comunicação e montagem de estrutura de trabalho, produzir, editar e enviar releases e materiais para a imprensa, tipo nota, carta ao leitor e etc. Fazer follow-up para estabelecer contato com o jornalista, ligar, olha, tem uma pauta legal aí e tal, tem interessante. Preparação e acompanhamento de entrevistas do assessorado. Então, você faz um briefing, olha, você vai falar sobre isso, responde assim, ele vai perguntar aquilo, faz isso. Essas seriam as funções do assessor de imprensa. Mas o assessor de imprensa hoje, ele alimenta redes sociais, ele responde comentário, ele fotografa, grava e edita vídeos. E sabe o que é bom de acontecer isso agora? Eu tô salvo alguns... Deu um mês já? Tô salvo há um mês, porque eu, jornalista, trabalhei em grandes estruturas, tava gravando e editando vídeo. Aí entrou o nosso estagiário aqui, o Gustavo Mazei, mudou, porque agora eu não preciso mais gravar e editar vídeo, mas eu gravava, fotografava, chegava aqui nessa sala mesmo e ficava com a câmera, o celular aqui. Dá tempo de fazer estratégia de comunicação fazendo tudo isso? Óbvio que não. Então, o assessor de imprensa cria sites, administra canais como o WhatsApp, tudo o que limita a atuação dele. E é aí que a gente chega no ponto do porquê a política ou os políticos não têm o espaço merecido que deveriam ter na imprensa. Também por causa disso. Porque você tem um profissional que é encarregado de colocar você na imprensa, de cavar espaço para você na imprensa, de fazer estratégias para você aparecer na imprensa, que está fotografando, fazendo stories e tal. Mas vamos lá. E aí, temos dois tipos de atuação do assessor de imprensa. Tem a primeira, que é a postura reativa, que é a famosa fudeu. Essa que é o simplesmente contornar crises. Então, você tá lá, né? Eu ligo o jornalista, aí você ouve o nome, né? Sei lá, Arthur da Folha. Você fala, fudeu.
Tenho que fazer. O que esse cara vai me trazer de ruim? Então, o primeiro passo quando a crise chega, primeiro, jamais minta. O jornalista sabe mais do que você, meu amigo. Não vale a pena. Você vai achar que está enganando ele que está te enganando. Ele sabe mais do que você, não minta. Não minta, vai ficar pior. Porque é capaz dele fazer 2 matérias. A primeira que o seu assessorado está envolvido em alguma besteira e a segunda que mentiu sobre isso. Então vamos lá. Então, o que você tem que fazer? Tentar mostrar a sua verdade, o seu lado da narrativa. O seu lado da narrativa, aquilo que é a sua verdade. Eu vou exemplificar daqui a pouco, vocês vão entender. Outro caminho perigoso, a omissão. Porque se você não mostra para o jornalista... Se você mente, ferrou. Se você omite, é pior ainda, porque ele pensa o que ele quiser. Ou pior, se você não se posiciona, o seu adversário, e todo mundo tem um, se não tiver, precisa ter, vai se posicionar por você. Ele vai contar a narrativa dele e é a dele que vai prevalecer. Vai juntar a dele do jornalista, é um estrago enorme. E aí eu vou contar o primeiro caso. Tava nessas. Tava aqui, tal, tranquilo, toca o telefone e me avisam. Arthur Rodrigues da Folha. Fudeu. Aí, até já tinha conversado com o vereador antes, sobre o dia anterior, na sessão. O que tinha acontecido? O Arthur, o repórter da Folha, ele cobre aqui a Câmara de São Paulo. Então, se você for candidato à Câmara de São Paulo, acostume-se. O Arthur me ligou e disse o seguinte: Lucas, ontem teve aí um bate-boca na Câmara, tal... Vereadores bateram boca nos bastidores, discutiram feio, tal, e parece que o seu assessorado participou dessa discussão e hoje saiu no Diário Oficial a exoneração de 3 aliados dele. Por que teve essa briga e tal? A matéria do Arthur era: vereador arruma briga e é retalhado. É bom para a imagem de qualquer político isso? Dele ser o brigão? Liguei pro vereador e falei: você quer se posicionar, chefe? Vamos conversar. Não, pelo amor de Deus, tal, não gosto de imprensa, tal, não vai dar certo. Falei: pô, mas senão vai vencer a narrativa de que você é brigão. E não é legal. Aí ele: não. Falei: não, eu vou conversar aqui. Aí, sem qualquer participação dele, do próprio vereador. Até é legal isso, porque aí você cria uma outra relação com o jornalista. Eu falei assim: Arthur, vamos lá? Deixa eu te explicar um negócio. Você sabe por que teve essa briga? Não, tal, tinha uns projetos em votação. Eu falei assim: tinha um projeto dos super salários da Câmara, ou dos auditores fiscais da Prefeitura. E aí você sabe, né, Arthur? Em dezembro aprovaram aqui a reforma da Previdência, que era necessária. Era necessária para a cidade. Aí, meses depois, vem esse projeto dos auditores fiscais. O vereador não se sentiu confortável a votar. Aí ele: é? Falei: pode olhar o placar de votação, ele não votou esse projeto. Ah, é? Ele não votou. Você quer que eu te mande o placar de votação? Tá aqui, ó, no seu WhatsApp. Ah, entendi. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Não sei, procura outro lado. O que eu sei é que ele ficou irritado por causa disso. Porque ele já tinha votado com o governo uma pauta importante e vem outra que, assim, se você vota a Previdência para economizar dinheiro e meses depois vem um para dar super salário para o auditor, fica chato. Qual foi a matéria que saiu ao invés do vereador brigão que perdeu os cargos e tal? Covas demite, e com todo respeito ao prefeito, Covas demite indicados de vereador que não apoiou lei dos supersalários. É uma matéria boa ou ruim para ele?
Saiu ótimo, né? Pô, não apoiou os super salários. Repito, eu vou falar isso mais para frente. Eu não sou amigo do jornalista, não. Antes de acabar aquele slide, estava escrito assim, resta rezar, né? Que é isso. Você conta a sua narrativa para o jornalista e espera, reza. Reza, torce, ora. Depende da sua fé. Para dar certo. Nesse caso, deu certo. E tem também a postura ativa, que é quando você analisa cenários, analisa oportunidades e cava espaços na imprensa. E daqui a pouco eu vou falar, depois do nosso intervalo, como você que não tem mandato tem mais chance de aparecer na imprensa do que quem tem mandato. Vocês vão ver. Então, a postura ativa é essa, você procurar espaços para encaixar o seu assessorado, espaços na imprensa, entender como funciona a imprensa e encaixar o seu assessorado de forma positiva, claro. Então, é você levar a sua narrativa, a sua história, as suas bandeiras até o espaço de difusão da notícia, antes que levem por você. Porque, às vezes, o que acontece é que o vereador, ou movimento social, ou associação, tem um projeto muito legal, mas ela não avisa a imprensa. Aí dá qualquer merda nisso, e alguém avisa a imprensa. Sei lá, tem alguém aqui que faz trabalho social, beneficente? É o quê? Isso. Por exemplo, você faz... Boa. Poxa, que legal. Boa, boa. Mais alguém? Qual é o trabalho social da senhora? Pô, é o nosso vereador do Sapopemba. Nosso vereador de Sapopemba. Que bom. E então, você imagina o trabalho social de vocês. Vocês também? Ah, é mesmo? Aí, ó. Por exemplo, vou pegar o exemplo dele. Ele faz palestras sobre primeiros socorros. Trabalho importante, você ensinar primeiros socorros para quem não sabe. De repente, ele já treinou 50 mil pessoas. 50 mil pessoas humildes. Ele nunca avisou a imprensa disso, nunca tentou cavar um espaço, nunca tentou mostrar o que ele faz. Aí um dia morre alguém num treinamento dele. Não, sabe o que acontece? Você acha que a imprensa vai ligar que ele já treinou 50 mil pessoas? Alguém vai levar essa narrativa para a imprensa. Então leve a sua narrativa para a imprensa antes que levem por você. Mas lembrando, tem que ser notícia. Não basta, eu faço algo legal, interessante, eu acho que deveria aparecer na imprensa. Lembra que é um negócio? Então tem que ser interessante para o negócio deles, senão eles não vão publicar. Então é interessante, tem que ser notícia não para você, mas para o jornalista, para o jornal e para o público. Errei de novo. Vamos lá. O que é notícia? Que aí eu falei que tem que ser notícia, eu tenho que explicar para vocês o que é notícia. Vários estudiosos criaram critérios para a definição do que é notícia, com base em amplitude, qual é o tamanho do estrago ou do benefício que aquela ação traz. Frequência, se é muito raro. Então, por exemplo, um terremoto no Brasil é bem mais notícia do que, sei lá, o trânsito. O trânsito tem todo dia, a frequência de um terremoto é muito maior. Ineditismo, o quanto é inédito.
temporalidade, continuidade, negatividade. Mas eu fiz um resumo para todo mundo entender o que é notícia. Você quer saber se algo que você quer passar para a imprensa é notícia? Você pensa o seguinte: quantas pessoas aquilo impacta? Tem que ser muitas. O quanto e quão rápido aquilo impacta? Então, assim, estou fazendo um projeto legal que daqui 50 anos vai mudar o Brasil. Desculpa, a imprensa quer que muda de hoje para amanhã para ser notícia. Tem relação com uma macropauta. Então, por exemplo, acharia legal hoje se eu tivesse uma empresa de segurança condominial, eu vender uma pauta para a imprensa sobre a importância da gravação de voz de porteiro com os... Hoje essa pauta ia estar bombando, pô. Ia passar... A minha empresa tem um sistema mais moderno de gravação de voz, portaria, morador. Já vai direto para a nuvem, tá tudo seguro, ninguém apaga. Já saiu matéria dessa? Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Aí, vamos lá. O quanto é diferente e o quanto gera de reações. Eu costumo defender que na comunicação você sempre tem que pensar no inusitado, né? Então, quando vocês forem pensar, até para a rede social, pensa naquilo que é inusitado, aquilo que é diferente. Vai funcionar. Por que eu não saio na imprensa? Eu faço tanta coisa legal, pô, meu deputado faz tanta coisa legal, por que ele não sai na imprensa? O meu projeto de moradia é tão legal, a imprensa não sai. O meu projeto de economia, de fundamentos da educação financeira, por que eu não saio na imprensa? Porque mais importante do que ser relevante é ser relevante para a imprensa. É ser notícia. E outra coisa, a gente tem a teoria do agenda setting, que é o que eu acredito como base de todo o meu trabalho. Eu uso até em rede social isso, que eu faço gestão. Então, assim, é uma teoria formulada por dois ingleses, que é o Maxwell Malcolm e o Donald Shaw, na década de 70. O que diz essa teoria? Que aí eu já vou confessar, né, que eu já tinha confessado aquilo que você também disse que concorda. O que esses caras falam? Que não é o que discute, o que acontece com as pessoas do boteco que vai para a imprensa. E sim, que o que a imprensa publica é que vira papo no boteco. Ou seja, não é a sociedade, o que acontece na sociedade que pauta a imprensa. É o que a imprensa publica que pauta o assunto da sociedade. Então é isso que esses caras compreendem. Então, às vezes a pessoa quer aparecer na imprensa pautando a imprensa. Não, é muito melhor você aproveitar o que a imprensa está publicando, tal, e pular ali no trem rolando. Sim, é isso. Não. Sim. 2014, 2013, aliás, desculpa, aí foi a Copa. Mas no ano das Olimpíadas, a imprensa vinha até nós. Até porque o rugby começou a ser esporte olímpico, blá, blá, blá. Aí sim. Eles começaram a vir até nós. Mas é isso. E também, às vezes, você aproveitar as oportunidades. É que, assim, uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, é pesado. Mas, às vezes, sei lá, vai ter um evento internacional de rugby aqui. Aí tem uma ONG que dá rugby lá em Paraisópolis. Você fala para a imprensa, pô, tem uma ONG aqui que, pô, cuida de 50 meninos explicando rugby e tal. Mas é isso. Porque não saiu na imprensa. Por isso,
Você quer sair na imprensa? Consuma notícia. Não adianta você achar que vai sair na imprensa sem ler jornal, sem assistir telejornal. Você tem que saber o que a imprensa está publicando para você. Para você, para você se encaixar nessa agenda da imprensa. E outra, vocês são candidatos, viu? Vai ter gente que vai procurar vocês para ser assessor de imprensa. Ah, tá postulante, desculpa. Desculpa. Mas assim, quem é candidato, eles são só postulantes. Tá, exato. Quem vai ser candidato, seguinte, vai ter muita gente procurando vocês dizendo o seguinte: eu coloco você na imprensa. Eu sou cheio de amigo em jornal. Esquece. Amizade não serve de nada. Aliás, às vezes serve. Você está precisando tomar uma cerveja, bater um papo, serve. Agora, para colocar na imprensa, não serve. Então, mais importante que você ter um profissional cheio de amigos, tem um profissional que saiba avaliar o que é notícia. As suas oportunidades. Mesmo que ele não tenha amigo nenhum. Eu, por exemplo, eu tenho 0 amigo na imprensa. 0. E aí depois eu vou mostrar alguns resultados. Outro cuidado. Candidatos ou pré-candidatos ou postulantes a cargos no legislativo, parlamentares, podem segmentar. Podem dar uma de Bolsonaro. Podem falar com o seu público, aquele mesmo da rede social, propor ações que encaixam na imprensa para segmentar o seu público. Governos não, que foi aquilo que eu falei. O executivo não. O executivo tem que falar com mais gente. Mas eu vou mostrar depois como funciona isso. E vou dar uma pausa, que senão o pessoal fica doido. Podem tomar café, tomar água, tá bom? E daqui a pouco a gente volta. Você é o cara.